Saudações, pessoal! Vamos para a nossa primeira tentativa aqui então de fazer uma gameplay usando o baralho solo e o sistema de regras. Eu vou chamar aqui apenas de Grupo Improvável por falta de um nome mais adequado. Mas vamos lá então, vamos começar aqui com a nossa história. Eu pensei aqui então em fazer de uma maneira que já como se os personagens estivessem já com um objetivo, como se já tivessem recebido sua missão e no decorrer da história desenvolvendo algum vínculo entre eles ou acrescentando mais detalhes. De maneira geral, né, como eu tinha colocado já nos testes antes, a gente tem aqui, a mesa acho que está pegando legal ali no caso, o nosso grupo, né, formado pelo personagem, o primeiro, o Rob Conselheiro, que é o nosso ex-vigarista, que acabou virando um coach, né? Então ele é focado em habilidades principalmente sociais. Ele tem as vantagens amigável e carismático, que fornece a ele bônus em teste de persuasão e conversa. E ele também tem a desvantagem procurado, já que ele tem essa questão antiga com os ex-colegas de profissão do crime dele. Seguindo aqui o nosso segundo personagem, o Bin Zayan, que é o atleta em final de carreira. Basicamente, então, a vantagem dele é boa fama, que significa o quê? Em relação a extras, né, ou NPCs assim que não são aventureiros ou pessoas comuns, pode ser que ele consiga algum bônus também social por causa da fama dele. Claro que eventualmente essa pessoa tem que saber de quem se trata, né? Não que ele vai conseguir isso com todo mundo. E o terceiro, o nosso robozinho aqui, o nosso amigo F8R5 aqui então, que era aquele robô sentinela que acabou falhando em sua missão e foi meio que deixado de lado por ser considerado defeituoso. Ele basicamente tem então algumas vantagens e desvantagens de ser um construto, né? Como por exemplo a questão de não precisar se alimentar, a questão de não precisar dormir, né? E também a necessidade de manutenção. De maneira geral, ele tem a vulnerabilidade a pulso eletromagnético, que é uma característica ali dos construtos do tipo dele. A desvantagem de forasteiro, que como ele é uma máquina, né, um robô, ele é visto como ferramenta muitas vezes, então dependendo de com quem ele vai interagir, ele pode ter alguma penalidade social. A desvantagem devoção, porque ele foi justamente construído com um objetivo. No caso dele, né, como eu coloquei aqui a devoção o número 3, não sei se vai pegar, mas é caçar monstros gigantes, já que ele foi feito como um robô sentinela para proteger ali o ambiente. A questão do código de conduta, também intrínseco ao fato de ser um construto, que é aquela regrinha de Asimov ali no caso, né, pelo menos uma modificação dela, que diz respeito a não causar mal a um humano ou ser sapiente por ação ou omissão. Porém, no caso dele ser um sentinela, acrescenta-se exceto se atitude hostil, ou seja, ele está ali, ele pode imobilizar, ele pode prender, mas dentro do possível a questão é de não causar dano, a não ser que seja atacado primeiro, porque assim um robô que não fosse atacar de volta, com a função de proteger o local, vejo que não seria muito útil daí também. E por último a vantagem de cibernéticos 1, que por ele ser um construto, ele poderia pegar ali sem maiores problemas, que no caso dele eu acabei optando então por bônus mais voltados para a questão da função dele. Então aqui o número 5, ele pagou basicamente meio ponto pelo sentido, então todo teste de audição ele ganha mais um, e meio ponto pelo combate, que todo ataque dele também tem um pequeno bônus, que é condizente com a profissão dele. Então, de maneira geral, a gente tem aqui personagens que não são tão focados em combate, exceto o robô sentinela que tem algum treinamento ali com combate corpo a corpo, no caso ele usa um bastão e uma pistola leve. Os outros dois, pelo menos até que vão avançando o nível e aprendendo a usar algum outro tipo de equipamento, vão ter que se virar com a perícia de luta corpo a corpo ou com o uso apenas de armas improvisadas, que tem regrinha para isso, espero chegar a utilizar durante a sessão aqui no caso. De maneira geral, então, vamos desenvolver uma aventura, vamos desenvolver um roteiro aqui para eles, utilizando o nosso baralho aqui para ver. Como eu falei, eu quis pular essa primeira parte ali então deles se conhecendo e se juntando e deixar que isso vá acontecendo no decorrer da narrativa, que pode ser que às vezes tenha uma evolução legal. De maneira geral, meu plano inicial então, como eu falei ali no outro vídeo falando do cenário, é justamente utilizar aqui o nosso mapinha da nossa região do Novo Mundo. Essa aqui a câmera pega legal. Então, de maneira geral, qual que seria o plano?
A gente pode começar aqui sorteando onde eventualmente eles vão começar. A gente pode colocar aqui na questão da área 1, da questão numa cidade onde eventualmente é mais um centro maior, uma pequena vila perdida ali no meio, vamos chamar aqui de área 2, e a gente pode até a questão de colocar o terceiro até mais próximo dessa terceira parte aqui embaixo, que diz respeito àquela cidade mais da região sul, onde tem mais questão de magia e criaturas sobrenaturais. Então vamos ver se eles começam na cidade mais próxima, mais fantasia medieval padrão, já no meio da história, ou ali na nossa areazinha mais de sobrenatural. Deixa eu pegar um dado de 3 e vamos descobrir onde a gente começa. Então aqui, beleza, vamos ver a mesa aqui. Muito útil essa mesa que gira. Então vamos ver aqui, 2. O nosso grupo vai começar justamente numa região ali ao meio, então, numa pequena vila, já no meio da área perigosa. Então aí que a gente vai seguir. Vamos só apagar aqui então o nosso risco e vamos lá. Então qual que seria o nosso objetivo? Como eles começaram ali, como eles foram parar, não importa tanto, o fato é que eles já vão sair dali. Dentro do nosso propósito, a gente pode usar aqui então o nosso baralho de tema de aventura e o nosso baralho de verbo e substantivo. Da mesma maneira que eu fiz para criar o background dos personagens, a gente pode fazer esse aqui para usar como se fosse uma aventurinha rápida ali no caso. O que eles estão fazendo daí nesse sentido. Então só dá uma embaralhada rápida e já vamos sortear ali para ver. A premissa básica aqui então é meio que tentar usar um verbo, um substantivo e um tema para meio que criar uma historinha ali no caso para ver como que a gente vai desenvolvendo. E claro, né, usando a liberdade criativa para acrescentar e ajustar e outros detalhes. Então vamos aqui, por último só o baralho e a gente já vem então. Então uma breve embaralhada, vamos deixar aqui a primeira cartinha então do nosso tema. E a gente pode usar aqui então o verbo e o substantivo. Então agora vamos ver. Para o nosso tema de aventura vai ser o número 2, para o nosso verbo vai ser o 11 e para o nosso substantivo vai ser o 10. Então o tema, começando aqui com o 2, vamos ver se a câmera pega, recuperar um item. Beleza. Então aqui acho que não sei se a câmera vai pegar legal, mas o número 2 é recuperar um item. Então o nosso tema então, recuperar item. Beleza. E seguindo aqui o nosso verbo então da 11, vai ser proteger e o substantivo sociedade. Olha, então a gente tem recuperar um item, proteger e sociedade. Então o que a gente pode chegar dessa conclusão ali no caso? Vamos inventar uma história baseada nisso. Então basicamente pode ser então aqui recuperar item, beleza, anotado. Então vamos ver, isso de busca por um item perdido é até um tema bem comum para aventura, então até aí nenhuma surpresa, nenhum absurdo, nada fora assim do que escape muito do clichê. Agora, como esse item vai proteger alguma sociedade, bom, a gente pode pensar no seguinte, talvez esse item que foi roubado, vamos estipular que ele foi roubado por um grupo de bandidos, e esses bandidos agora basicamente precisam ser encontrados e o item recuperado justamente pagando uma pequena recompensa. Vamos fazer um roteirinho bem simples, só para a gente meio que poder andar com essa história. Então a gente pode deixar ali já nesse sentido. Então a gente pode deixar meio que assim, dessa maneira. Então deixamos aqui, recuperar um item. Agora, se esse item serve como ele protege tal sociedade, talvez fosse justamente o item que seria pago como tributo para um outro grupo maior, algo nesse sentido, podemos deixar dessa maneira ali também. Então deixamos aqui, recuperar item para proteger a sociedade. Então a gente pode partir dessa maneira daí também, só para a gente ter pelo menos um objetivo. Então o que eu estipulei ali no caso? Vamos ver um local também, o local é uma boa, partindo aqui da mesma linha, uma nova carta aqui então. E aqui, número 8. Então, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem o Floresta Temperada. Então, o que vai acontecer?
Podemos dizer então que o nosso item pode estar nessa área de floresta, próximo ali a essa questão do mapa, ali no meio do nada, no meio do deserto. É uma possibilidade também, que lembra como eu falei, existe magia nesse mundo, então ter um pequeno oásis ali no meio é plausível até também. Então a gente pode estipular o seguinte, vamos colocar alguns dias de viagem para fazer nessa primeira parte da história até os personagens chegarem nessa floresta e dentro da floresta eventualmente encontrarem terem alguma busca pelo item. Então, de maneira geral, esse item de valor ali no caso, que a gente pode deixar para ir detalhando no decorrer da história daí também. Então vamos ver. Deixa eu pegar meu dadinho sim e não aqui no caso, que esse aqui eu acho muito legal. Então, de maneira geral, qual que seria o nosso plano? Primeira pergunta, do local onde eles estão saindo dessa pequena vila até chegar nessa floresta, o local ele é longe, ele implica em alguma viagem maior? Vamos fazer o seguinte, se ele for considerado longe, eu vou jogar aqui os 2 de 4, vamos ver, se for considerado perto, a gente utiliza só um dado, se for considerado longe, a gente soma os 2. Então, caso de perto, a gente tira o dado menor, só para ter um período de viagem. Opa, o dedinho caiu. Vamos jogar aqui na caixinha então. Vamos ver. Deu, ou 4 ou 5 dias, vamos ver ali no caso. Então ele é perto? Sim. Mas temos um porém ali também. Então a gente pode fazer esse mas, basicamente, a gente pode dar opção. A gente pode dizer que existe o caminho mais perto e uma opção de um caminho mais longe. Um que levaria 5 dias, mas que talvez seja então um pouco mais seguro, um pouco mais civilizado. Ou o outro que poderia levar, vamos supor então, menos tempo, vamos botar ali 4 dias, mas que é uma área um pouquinho mais perigosa. Talvez pegue um desvio, alguma área nesse sentido. Imagino que tempo aqui não é problema. Então a gente pode ir tranquilo pelo caminho mais de 5 dias. Então vamos colocar aqui também no caso, nosso dia 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente estipula ali também. Eu acho que assim, nesse primeiro dia de viagem, a gente pode considerar como área civilizada, justamente porque o nosso baralho de viagem, ele vai apresentar aqui chance de encontro se o local é desolado, se é um ambiente selvagem ou se é uma área civilizada ou até de trânsito intenso ainda também. Então a gente teria esses 4 níveis. Eu imagino que assim, como é para ser praticamente uma pequena área, digamos, mais assim civilizada nesse primeiro momento, a gente pode usar justamente a questão de área civilizada mesmo, porque trânsito intenso eu não vejo como uma grande metrópole. Então a gente usa aqui, vamos botar no primeiro e no segundo dia como civilizado, e nos outros dias a gente pode colocar então como ambiente selvagem, só porque isso vai influenciar ali na chance de algum encontro ali também. Então já deixamos aqui. Então beleza. Então, supondo, acho que aqui pega bem, né? Estou fazendo o possível para fazer a minha melhor caligrafia para ficar compreensível. Mas vamos começar então a nossa viagem. Então, de maneira geral, o que eu imagino? Os personagens, eles não têm então esse treinamento adequado em armas e em equipamento de combate. Mas eu acho plausível que, pelo menos para essa viagem, eles levem alguma arma improvisada, pelo menos. Então a gente pode usar isso. Então, o personagem robô, o F8, R5, ele pode tranquilamente usar o seu equipamento, já que ele tem um bastão e uma arma também. Enquanto os outros dois, eventualmente, usariam armas improvisadas. Só para não ficar desarmado, para pelo menos ter algum objeto para se defender, daí no caso. Então a gente já parte para essa linha. De maneira geral, então, vamos para a nossa viagem ali no caso.